Bom dia, bom dia. Começando a semana novamente, né? E nós aqui com nossos grãozinhos no caminho, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E hoje, no capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Nas instruções dos Espíritos, deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos, ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. João, o Evangelista, Paris, 1863. Bom, João aqui, nos explica um pouquinho dessa frase de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas. O que são as criancinhas no plano espiritual? São aqueles espíritos que ainda estão muito presos aos instintos, São os seres que ainda estão presos aos instintos. Aqui no plano encarnado são aqueles espíritos que não conseguem se desvencilhar dos vícios da matéria, dos apegos, da vaidade, do orgulho. Esses são o que Jesus quer que venham a Ele, porque os espíritos evoluídos já procuraram por Ele, já se achegaram a Ele. Agora, esses espíritos ainda presos à matéria, esses espíritos ainda têm muito que crescer. Então, esses espíritos têm que vir a Jesus. É o que Jesus quer que seja trazido até Ele, que seja deixado chegar, se aproximar dele, para que eles possam receber todo aquele amor, toda aquela orientação que precisam para a sua evolução. Então, existem milhões de espíritos ainda nessa fase de infância, na fase da infância ainda, infância espiritual. Então vamos, através do espiritismo, através das doutrinas, trazer essas criancinhas à luz, com as boas orientações, levando as palavras do Evangelho, aquelas palavras que os espíritos ditaram a Kardec, nas explicações do Livro dos Espíritos, levar a eles um pouco do conhecimento, que a gente não tem que guardar com a gente tem que passar para frente, para que todos possam caminhar no sentido da sua evolução e não ficarem estacionados na infância espiritual. Deixai vir a mim as criancinhas, para que elas conheçam a luz, conheçam o amor, conheçam a verdade. É isso que Jesus quer para a gente. Leitura de hoje do Livro dos Espíritos, a questão 65 e a 66. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos?
Os espíritos responderam: ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Então, o princípio vital, ele tem uma fonte no fluido universal, que ocupa todo o universo, né? E a gente costuma chamar de magnetismo ou de eletricidade, né? Esse fluido universal. E ele fica entre o espírito e a matéria. Ele ocupa o espaço entre o espírito e a matéria. E esse fluido, esse princípio vital, ele é o mesmo para todos os corpos. Somente ele é modificado, né, segundo cada espécie. Segundo cada espécie. Segundo a necessidade de cada espécie. E a função de cada espécie. Não é? O fluido universal, ele é que dá movimento à matéria. O fluido universal não, desculpe. O princípio vital é o que dá movimento à matéria. Porque sem o princípio vital, sem a vida, a matéria é inerte. Ela existe, mas ela é inerte. Então, quando a matéria recebe o princípio vital, ela se movimenta, ela se locomove, ela adquire vida, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E a gente ir aprendendo juntos, né? A gente aprendendo juntos. Cada um interprete da sua maneira, procure avaliar aqui nas leituras, né? Veja o que pode ser agregado ao seu dia a dia. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e que a gente tenha sempre fé, esperança, muito amor no coração e muita saúde, pessoal. Vamos cuidar do nosso corpo, né? Como a leitura de sábado disse, vamos cuidar do nosso corpo, tá certo? Um bom dia, fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.